Bem-vindos ao debate. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante, eu diria, que vem de um estudo bem detalhado sobre negociação. Aquela tensão clássica entre o planejar e o agir, né? Exato. E a pergunta que a gente quer discutir aqui é: o que pesa mais, assim, para conseguir um resultado bom numa negociação? É aquela preparação super minuciosa, feita antes mesmo de sentar na mesa, ou é mais a habilidade de jogar o jogo ali na hora, sabe? Usar as técnicas certas, ter jogo de cintura e se adaptar ao que tá rolando. Olha, eu vou defender a ideia de que a preparação bem feita é o alicerce de tudo. Para mim, é ela que define o campo de jogo e, em grande medida, o resultado final. Isso antes mesmo da primeira palavra ser dita. Já eu vou argumentar o contrário. Quer dizer, não o contrário total. A preparação é importante, claro, óbvio. Mas o que decide mesmo o jogo, na minha visão, é a maestria na hora da conversa. É essa capacidade de botar em prática as ferramentas certas e ter essa flexibilidade durante a interação que realmente faz a diferença. Para mim, o sucesso na negociação começa, assim, muito antes da conversa em si. É naquela fase mais silenciosa, sabe? De estudo, de planejamento. É ali que a gente pega a incerteza natural do processo e transforma em uma vantagem mais concreta. O material que a gente analisou, ele deixa isso muito claro. Mostra, por exemplo, que negociadores bem informados conseguem resultados, nossa, significativamente melhores. Coisa de 40% superiores. Não é pouco, né? 40% é bastante coisa, realmente. Exato. Ignorar essa etapa é como, sei lá, entrar numa partida importante sem conhecer as regras ou o adversário. É um erro básico que te coloca em desvantagem desde o começo. O próprio estudo aponta isso como uma falha, assim, fundamental. E tem mais. Definir seus objetivos com clareza é o ideal, o mínimo aceitável, um ponto realista e, principalmente, conhecer bem sua melhor alternativa a um acordo negociado, a famosa BATNA. Quer dizer, saber exatamente o que você vai fazer se não fechar negócio ali. Isso é crucial. O estudo indica que ter essa clareza não só aumenta suas chances de conseguir um bom acordo, em mais de 40% também, como te dá um poder de barganha real, sabe? Uma linha que você sabe que não pode cruzar. E o planejamento estratégico. Pensar no perfil da outra parte, nos cenários possíveis, em que concessões você pode fazer, isso também eleva e muito a probabilidade de um desfecho positivo. Sem essa fundação sólida, construída com pesquisa, com objetivos claros, com um plano bem pensado, as técnicas de negociação, por mais sofisticadas que pareçam, elas perdem força. Viram quase um teatro sem roteiro. Ou pior, podem te levar a ceder demais ou a perder ótimas oportunidades. A preparação é a espinha dorsal, para mim, sem dúvida nenhuma. Entendo perfeitamente e concordo com a importância do preparo. Mas eu vejo a coisa por um ângulo um pouquinho diferente. A preparação te dá um mapa, sim, concordo com a sua analogia, mas, assim, quem já usou um mapa na vida real sabe que uma coisa é o que está no papel, né? Outra coisa é o terreno de verdade, com os imprevistos, as subidas, as descidas. E navegar nesse terreno, que é complexo, da interação humana, é isso que realmente te leva aonde você quer chegar, na minha opinião. Negociação é um processo vivo, sabe? Dinâmico. Não dá para depender só de um plano estático, por mais bem feito que ele seja. O próprio material que a gente viu reforça isso. Ele descreve a negociação como algo que exige uma mistura de inteligência racional e emocional. Pensa em inteligência interpessoal, empatia, autocontrole. São qualidades que só entram em jogo ali na hora H, na interação. E a capacidade de adaptar seu estilo. O estudo mostra que ajustar a forma de negociar, dependendo do contexto, pode melhorar os resultados em quase 50%. Isso é adaptação em tempo real, né? A flexibilidade é mencionada como chave, tanto na parte que fala de planejamento quanto na de aprendizado contínuo. Pensa no processo em si. Criar aquela conexão inicial, o famoso rapport, isso influencia demais o resultado. Falam em taxas de acordo 35% maiores só por começar bem a conversa. É um ponto importante, o rapport. Pois é, e a exploração dos interesses reais.
não só das posições que as pessoas declaram, né? A gente descobriu que muitos impasses, talvez 70% deles, vêm justamente daí, de ficar só na superfície. E a escuta ativa, dedicar tempo para realmente ouvir o outro lado, algo como 60% do tempo ouvindo, pode levar a uma satisfação 30% maior com o acordo final. Tudo isso acontece durante a negociação. E as técnicas que a gente usa ali na hora? Ancorar um valor, usar o silêncio estrategicamente, reenquadrar um problema para abrir novas soluções, o que pode aumentar a satisfação em 40%, olha só. Usar a comunicação de forma persuasiva para conseguir que o outro lado compre a ideia. Tudo isso molda o resultado ali no calor do momento. E aqueles erros comuns que o material cita, tipo ceder rápido demais ou ouvir pouco, são falhas de execução, de performance na minha leitura, não necessariamente de falta de preparo. Para mim, a verdadeira arte está aí, na aplicação inteligente e principalmente adaptável das habilidades e técnicas durante o diálogo real. Entendo seu ponto sobre a dinâmica, sobre essa coisa viva da interação, mas aí me pergunto, como é que você aplica bem essas técnicas que você mesma mencionou? Como usar uma ancoragem, por exemplo? Fixar um primeiro valor de forma que funcione de verdade. Ou como planejar as concessões que você pode fazer sem ter os dados, os objetivos claros e a sua alternativa, a BATNA, bem definidos antes, lá na preparação. Uma âncora jogada ao acaso é só um número, né? Fácil de ignorar. Fazer concessões sem um plano é simplesmente perder valor muitas vezes. O próprio estudo classifica a falta de preparo e planejamento como um erro grave que te deixa vulnerável. Isso não indica que mesmo a melhor performance na hora da conversa pode acabar sendo meio caótica, só reativa, se não tivesse estrutura sólida por trás dando suporte. A preparação dá o rumo, né? Dá o propósito para usar as técnicas de forma realmente eficaz. Sim, a preparação dá um rumo inicial, eu concordo totalmente com isso. Mas eu vejo essa preparação mais como uma hipótese de trabalho, sabe? É a interação que vai testar essa hipótese, vai validar, ou às vezes até jogar por terra o que a gente planejou. Durante a conversa surgem informações novas, a gente percebe as emoções da outra parte, nuances culturais que pesquisa nenhuma, por melhor que seja, pega sozinha. Aquelas habilidades interpessoais que o material menciona, empatia, leitura do ambiente, são justamente para isso, para navegar nessa complexidade que só aparece ao vivo, na hora. Técnicas como criar rapport, ou principalmente a escuta ativa, elas não servem só para seguir um script que você preparou. Elas são, na verdade, ferramentas de descoberta. É ouvindo de verdade que a gente confirma se o que a gente planejou faz sentido e, mais importante ainda, descobre interesses que estavam escondidos, necessidades que a outra parte talvez nem tivesse articulado direito, coisas que a pesquisa prévia jamais revelaria. A própria ideia de flexibilidade que o estudo ressalta tanto no planejamento quanto no desenvolvimento contínuo já admite que o plano inicial vai ter que ser ajustado. A execução não é caótica, ela é, ou pelo menos deveria ser, adaptativa, informada pelo que está acontecendo ali em tempo real. E isso me leva a outra questão. Como é que um plano feito antes, mesmo que seja super detalhado, com vários cenários pensados, como é que ele lida com a pura imprevisibilidade das pessoas? Como ele resolve a necessidade de construir confiança ali na hora ou de responder a uma objeção que você não esperava de jeito nenhum, de um jeito criativo, usando, por exemplo, reenquadramento para mudar a perspectiva toda? Se você se apega demais ao plano, não corre o risco de ficar rígida demais, perder oportunidades que surgem ali no momento, ou até criar um impasse que nem precisava existir? O estudo mesmo alerta sobre os perigos de ficar preso a um único estilo, né? E aqueles erros de execução que a gente já falou, tipo ouvir mal ou ceder rápido demais, eles não mostram claramente que uma execução ruim pode simplesmente destruir todo o esforço da melhor preparação do mundo? É um ponto importante, sem dúvida, mas talvez a gente precise olhar para o que significa uma preparação de qualidade. Não se trata de criar um roteiro engessado de forma alguma. Pelo contrário,
Uma boa preparação inclui pensar em diferentes cenários, analisar a fundo quem é a outra parte, e essa análise ela te ajuda a decidir quais técnicas interpessoais podem funcionar melhor com aquela pessoa específica, como criar uma conexão genuína, quais objeções são mais prováveis de aparecer e como você pode respondê-las, talvez até já pensando em formas de reenquadrar a questão se for preciso. E ter a BATNA bem definida, saber o que você faz se não houver acordo, isso não te deixa rígido, te dá a firmeza estratégica que você precisa para não fazer concessões ruins só pela pressão do momento, entende? Entendo a lógica. É essa segurança que te permite explorar opções criativas sem medo, porque você sabe qual é o seu limite, onde você pode chegar. Aqueles dados que eu mencionei antes, que mostram melhorias consistentes de mais de 40% ligadas diretamente à preparação, para mim eles indicam o impacto fundamental que ela tem no resultado final. A execução acontece, sim, mas ela acontece dentro dessa estrutura que a preparação criou. Ela não substitui essa estrutura, ela opera a partir dela. E aí chegamos num ponto que eu acho crucial, onde é que o valor é realmente criado na negociação. Eu defendo que a identificação das possibilidades de acordo, a avaliação do que está em jogo, a própria criação de propostas que podem beneficiar ambos os lados, tudo isso nasce da pesquisa, da definição de objetivos, dos limites que a gente estabelece antes, na preparação. A execução seria então a fase de implementar esse valor que já foi mapeado, que já foi pensado. Aquele erro comum que o estudo aponta de focar demais só no preço. Para mim, isso parece uma falha clara de planejamento, de não ter preparado argumentos sobre outros tipos de valor, outras variáveis, durante a fase de preparação. Ali, sabe? Durante a interação. Aquela exploração profunda de interesses que só acontece com escuta ativa de verdade, com confiança mútua. Isso pode revelar sinergias, ganhos inesperados, que ninguém tinha pensado sozinho na sua salinha, fazendo a preparação isolada. As técnicas que buscam ganhos mútuos, que o material menciona como parte dos fundamentos e dos estilos adaptativos, são justamente as ferramentas para essa cocriação. O reenquadramento, por exemplo, que a gente já falou, ele não serve só para responder objeção. Ele pode literalmente transformar como o valor de uma proposta é percebida pela outra parte. Transformar a percepção. Exato. E a comunicação persuasiva, ela não serve só para apresentar o valor que você já tinha planejado, bonitinho, mas para fazer a outra parte enxergar esse valor, aceitá-lo, superando as resistências naturais que sempre existem. Pensa no capítulo sobre prática e desenvolvimento contínuo. O foco ali é em quê? Em aplicar as técnicas, refletir sobre o que funcionou ou não naquela interação específica e ajustar a abordagem para a próxima vez. Isso sugere fortemente para mim que é na arena da aplicação, da adaptação em tempo real, que mora o aprimoramento constante e a verdadeira maestria da negociação. Bom, para concluir minha visão, então, eu reafirmo. Ainda que a habilidade na interação e a capacidade de adaptação sejam, é claro, importantes, elas operam sobre a fundação essencial que é construída pela preparação rigorosa. A clareza sobre onde se quer chegar, o conhecimento da sua alternativa real à BATNA e um planejamento estratégico bem feito, como está bem detalhado no material que a gente analisou, esses são os pilares que dão poder, que dão direção e resiliência para a negociação. Sem essa estrutura prévia, a interação corre um risco muito grande de ser superficial, de ser só reativa ou simplesmente de não ser eficaz. Por isso, eu considero a preparação o fator mais determinante para alcançar resultados consistentemente superiores. E eu finalizo reforçando o meu ponto. A preparação arruma o palco. Talvez escreva ali o primeiro ato da peça, mas é a performance que define o espetáculo todo. É a capacidade de ouvir de verdade, de ajustar o tom e a tática no meio do caminho, de aplicar as ferramentas psicológicas e de comunicação com sensibilidade e de gerenciar aquela dança complexa das relações humanas ali na hora. Tudo isso que a gente viu nos capítulos sobre interação e técnicas é isso que realmente molda o resultado final e decide se a relação entre as partes sai fortalecida ou arranhada da negociação. A preparação pode até ser impecável, mas uma execução desastrada, como vimos nos erros comuns, põe tudo a perder.
É nessa arena da interação, nessa habilidade de executar e se adaptar em tempo real, que reside o diferencial crucial para quem quer ser realmente mestre na arte de negociar. Fica bem evidente, né, que a questão de o que é mais determinante, ela não tem uma resposta simples, assim, preto no branco. Uma negociação realmente eficaz parece exigir uma combinação muito íntima, quase uma simbiose mesmo, entre essas duas forças, a preparação cuidadosa e a execução dinâmica adaptativa. Concordo plenamente. O estudo que nos guiou hoje oferece um arsenal valiosíssimo de conceitos e ferramentas para a gente aprimorar tanto o nosso planejamento quanto a nossa ação na hora de negociar. E talvez a maior lição seja essa mesma. A busca pela maestria em negociação é um caminho contínuo, né? De aprendizado, de prática e de muita reflexão sobre essas duas dimensões que são tão essenciais nas nossas interações, sejam elas profissionais ou até pessoais.